Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perillo e o episódio de hoje é sobre esse bicho maravilhoso que é o tamanduá-bandeira, o Myrmecófaga tridáctila. E para falar com a gente sobre essa espécie, eu conversei com a pesquisadora doutora Flávia Miranda. A Flávia, que já é parceira aqui do Desabraçando Árvores, do Que Bicho é Esse, há algum tempo, né? Já participou de outros episódios conosco. E eu vou falar dela mais um pouquinho em breve. Mas antes, a gente teve e-mail. A gente recebeu um e-mail da Enila Barbosa. Enila, que é apoiadora também há bastante tempo, está sempre interagindo com a gente. Enila, brigadão, a gente te ama, que bom que você escreveu. E o e-mail dela diz: bom dia, pessoal. Ouvi o episódio 56 e, escutando o som do bicho, mais a dica do Fernando, eu acredito que é uma coruja. Logicamente, não sei a espécie. Errou. Errou feio, errou rude. Errou feio, errou rude. Mas acredito que foi esse o bicho que já teve. Eu acertei, inclusive, e não teve episódio porque deu problema no áudio. Seguindo essa linha de raciocínio e sem pesquisar em lugar nenhum, vai esse chute. Um cheiro e forte desabraço a todos. Cheiro, Enila. Infelizmente não é uma coruja, a gente realmente tem um episódio que a gente ainda vai gravar. A gente gravou, deu problema no áudio e depois a gente tentou de novo e não conseguimos acertar as agendas, mas ainda vai sair, tá bom? Era o episódio da Suindara. Eu ainda tenho esperança de conseguir gravar esse episódio, ok? Mas vamos lá então, Enila, brigadão. Apresentar a Flávia, então. Doutora Flávia Regina Miranda é médica veterinária, foi a primeira residente em clínica de animais selvagens no Brasil pela Fundação Parques Zoológicos de São Paulo. Ela é diplomada em clínica e manejo de fauna selvagem neotropical pelo Zoológico de Cali, na Colômbia. Pós-graduada em clínica médica de pequenos animais pela Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. Possui mestrado em ecologia aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutorado em zoologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela atua como professora substituta em Clínica de Animais Selvagens e Medicina da Conservação na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, e é coordenadora do Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil, que está completando 15 anos. Parabéns, Instituto Tamanduá! E é ainda coordenadora científica do Programa de Conservação do Tatu-bola pela Associação Caatinga. Ela é membro desde 2005 do Anteater, Sloth and Armadillo Specialist Group, da UCN, né, a União para a Conservação da Natureza, atuando por 8 anos como vice-presidente. Ela é líder do grupo de avaliação de espécies ameaçadas do Taxon Xenarthra pelo ICMBio, MMA, Ministério do Meio Ambiente, e coordenadora do Plano de Ação para a Conservação do Tatu-bola pelo Ministério do Meio Ambiente. Ela ainda é membro e fundadora da Associación Ibero-Americana de Medicina e Ciências Veterinárias Forenses do Chile e coordenou o programa One World, One Health no Brasil, e atuou também como apoio nesse mesmo programa em diferentes países da América Latina, África do Sul e Antártica. Fala sério, né? Haja fôlego para ler esse currículo. Bom, e quem quiser saber mais sobre a Flávia, eu indico fortemente que você vá até o episódio 26, Heroínas da Conservação, Flávia Miranda, um episódio maravilhoso, um dos meus favoritos, onde a Flávia compartilha a história dela com a gente. Então, quer saber mais sobre a Flávia? Corre lá. Além disso, nós já gravamos também um episódio sobre o tamanduá-i, que foi o episódio 28 do Que Bicho é Esse? E a Flávia ainda fez uma participação bem especial no episódio 51, Pantanal em Chamas. Então também foi um episódio bem temático naquele período das queimadas, mas que ficou muito interessante, e a Flávia faz uma participação lá. É isso, vamos conversar com ela então? Bora lá, senhora!
E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez a pesquisadora a doutora Flávia Miranda aqui no Que Bicho é Esse, para falar um pouquinho pra gente sobre o tamanduá-bandeira. Bem-vinda novamente, Flávia, ao Que Bicho é Esse, e é sempre uma delícia conversar com você. Miriam, obrigada de novo, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui de novo no Desabraçando, principalmente para falar dos bichos mais bonitinhos do Brasil, né? Os narigudos, os tamanduás. Então, Flávia, quem é esse bicho aí diferentão, tão fascinante, né? O tamanduá-bandeira. Conta um pouquinho pra gente. Então, o tamanduá-bandeira é um dos maiores mamíferos da América Latina. Tem uma história evolutiva muito interessante, né? Os Xenardias, em geral, mais de 65 milhões de anos. Ele tem uma coloração cinza, com uma faixa na diagonal preta, com bordinhas brancas, característica da espécie, né? E aquele focinho com a língua vermiforme que a gente já está bem acostumado a ver. Então, é um animal único, exclusivo mesmo da América Latina e uma parte da Central, e que hoje, infelizmente, Miriam, se encontra aí ameaçado de extinção. Flávia, você comentou até essa questão da distribuição, e aí eu tô me adiantando, normalmente eu deixo essa parte de conservação mais pro final, mas eu queria pontuar aqui que o tamanduá-bandeira, ele já tem processos de extinção local, né, Flávia? Tem áreas que ele já não ocorre mais. Isso, ele tem uma distribuição ampla. Falando aqui do Brasil, a distribuição histórica é realmente em todo o território brasileiro. Hoje já tem a extinção local, como você disse, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e alguns estados que estão nesse processo de extinção. Infelizmente, esse animal é caracterizado como vulnerável na IUCN, na lista brasileira, né? Vulnerável A2C. Esse A2C quer dizer que ele está realmente perdendo população, grande parte da população, perdeu 30% mais ou menos, Miriam, nos últimos 26 anos. Nossa, é muita coisa. É porque a perda do cerrado, né? O cerrado já perdeu aí quase 50% nos últimos 50 anos, né? Mata Atlântica, mais de 80%. A Amazônia está aí com o arco do desmatamento. Então, junto com essa degradação, né, dessa ambiental, vem as espécies, né? Vão indo junto. E o tamanduá-bandeira é uma espécie muito sensível. Ela é plástica, mas ela é sensível, né? As ameaças são muito fortes, assim, a caça, o atropelamento, o fogo. Então, essa espécie não consegue se adaptar. Eu lembro quando a gente gravou na época dos incêndios do Pantanal, eu fiquei muito impressionada e você muito emocionada falando, porque ele, inclusive, recebe o nome de labareda, né? Dessa facilidade de sofrer com incêndios, com queimadas, além da perda de hábitat, além de todas as questões que você está mencionando aí. Exatamente, Mira. Ele tem um pelo longo, né? Altamente inflamável e ele é lento. Então, assim, as pessoas chamam de labareda porque ele pega fogo e vai espalhando o fogo, né? Olha que horror, né? Que horror. Tem um apelido, né, como labareda. É um animal que é super acometido pelos incêndios. Vamos falar um pouquinho sobre dieta? Você mencionou a questão dessa língua vermiforme longa. Isso. E é uma língua também que tem material que gruda, né? Os insetos, as formigas, né? E os cupins. Como que funciona a alimentação do tamanduá? Então, a dieta basicamente de cupins e formigas, né? Existem estudos, por exemplo, no Pantanal, em que se alimenta mais de formigas, né? E na época da cheia, mais de cupim. Então, assim, é uma dieta também que muda muito com o tempo, com a época do ano, com a quantidade da riqueza e abundância de alimentação, né? Tem uma língua, como você falou, vermiforme, que captura os alimentos, mas uma língua mais ou menos aí de uns 60 centímetros. É muito grande. É grande. O interessante é que toda essa parte peitoral ali do pescoço, né? Aquilo tudo, Miriam, é glândula salivar, né? Então, ele tem uma glândula salivar muito grande. Ele tem uma saculação embaixo aqui, perto mesmo do pescoço, né, onde ele guarda essa língua, essa saculação cheia de células caliciformes, que produzem a saliva, e essa língua é viscosa mesmo, mas de uma saliva bem pegajosa que auxilia ele capturar esses insetos, né? E Flávia, como que funciona assim? Porque as formigas, né, têm mecanismos de defesa. Como que o tamanduá passa por isso? Essa questão de toxina e de enfrentar as picadas, e como é a adaptação dele para isso? O que a gente tem visto é que eles preferem mesmo as formigas que têm menos defesa química. Então, aquelas formigas que fazem o formigueiro duro, né,
que tem essa defesa física, é a que eles preferem. Então, isso é bastante interessante, né? Porque ele, claro, já tem ali os alimentos prediletos, né? Mas eu já vi um animal cheio de formiga. A gente capturou ele estava comendo, e quando ele caiu na anestesia, ele estava forrado de cupim e formiga. Então ele tem realmente essa pele mais grossa, né? Que ele aguenta realmente uma quantidade maior de picadas, né? Imagino eu. Eu até lembro, na época que eu estava no mestrado, eu tenho uma grande amiga, né, a doutora Alessandra Bertassoni, que estava estudando essa questão de preferência de formigas e cupins, que parece que existe realmente uma seleção, né, dos animais. A Alessandra é querida demais, né? A Alessandra do Instituto Tamanduá também, e é uma grande referência da espécie, né? Inclusive, Flávia, a gente teve a participação especialíssima da Ale, que eu pedi para enviar para nós um trechinho pequenininho falando um pouquinho do que ela faz, desses estudos tão importantes quanto Tamanduá Bandeira. Vai lá, Ale! Oi, ouvintes do Desabraçando Árvores. Aqui quem fala é a Alessandra Bertassoni. Eu sou doutora em Biologia Animal e mestre em Ecologia e Conservação. Eu e a Miriam fizemos mestrado juntas, então é um grande prazer estar aqui com vocês a convite dela e do meu compadre Fernando. Bem, eu venho estudando mamíferos já há algum tempo e dedicado bastante dele para conhecer melhor a ecologia e comportamento de tamanduás bandeiras. Atualmente, sou pesquisadora associada ao Instituto Tamanduá e sei que a Flávia Miranda, que é a coordenadora, já esteve aqui contando várias coisas interessantes e bonitas sobre a ONG. Também tenho colaborado com o Plano de Ação Nacional do Tamanduá Bandeira e Tatu Canastra, além de outras colaborações com diversos pesquisadores, tentando entender um pouco mais sobre a espécie. Uma coisa interessante sobre os estudos com tamanduás bandeiras é que eles, até meados de 2010, ocorriam em áreas protegidas, dentro das unidades de conservação, como, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Canastra e o Parque Nacional das Emas, ou então em áreas com um bom nível de conservação, como é o caso do Pantanal. Grande parte da literatura com a espécie ela é brasileira e advinda dessas áreas. Então, no doutorado, eu senti a necessidade de explorar uma população de tamanduás em uma área com arredores altamente impactados por ações humanas. Então, eu fui estudar uma população no estado de São Paulo, na Estação Ecológica de Santa Bárbara, na macro-região de Botucatu. Essa é uma área de 27 quilômetros quadrados de cerrado que tem como característica a invasão de pinos e eucalipto. Além disso, essa é uma área dividida por 3 estradas, sendo que uma delas é a rodovia Castelo Branco, que naquela altura permite uma velocidade de 120 km por hora. Entretanto, ali ainda persiste uma população de tamanduás. Eu, com a ajuda do pessoal do Instituto e uma equipe local, capturamos 9 indivíduos e os equipamos com GPS telemetria. O trabalho foi desenvolvido com monitoramento e descobrimos, então, que as fêmeas capturadas quase nunca saíam dos limites da área protegida. Porém, alguns machos saíam e saíam bastante, atravessando rodovias, entrando em contato com as áreas de agricultura e pastagem das propriedades rurais vizinhas. Um dos machos monitorados, por exemplo, foi atacado por cães das propriedades vizinhas e ficou gravemente ferido. Ou seja, em áreas pequenas e isoladas, como é o caso da Estação Ecológica de Santa Bárbara, as populações estão ameaçadas, elas estão à margem. Mas uma coisa interessante que pude verificar é que a população ainda se reproduz. Nós verificamos imagens de mães com filhotes nas nossas armadilhas fotográficas, o que é muito favorável para a população. Além disso, com o exame dos pontos de GPS, vi que os animais estavam em proximidade, forrageando na mesma área. Os pares podiam ser de machos com fêmeas ou de machos com machos. Então ficaram algumas perguntas. Essa espécie é considerada solitária, exceto pelo cuidado do filhote e da reprodução. Será mesmo? Os nossos dados mostram que tem um pouco de sociabilidade ali. Eles, pelo menos, estão utilizando áreas muito próximas, realmente com poucos metros de distância, e estão indo bem.
Então, o que será que acontece ali? Ainda precisamos entender. Será que isso, na verdade, é só um artefato de ser um estudo numa área que era pequena e isolada? Não podemos descartar essa hipótese. Estamos agora finalizando o artigo sobre estimativa populacional e a viabilidade a longo prazo. Os resultados não são animadores. E hoje vejo que devemos, como profissionais da área ambiental, propor opções. Vejo no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, e nas áreas por ele mapeadas, uma alternativa de conectar corredores remanescentes de vegetação na tentativa de prorrogar a viabilidade e a manutenção de populações locais que vêm se perdendo diante dos nossos olhos. Meus próximos passos com a espécie estão em entender melhor a dinâmica populacional, com os olhos voltados para o cerrado e questões comportamentais, que desde sempre me saltam aos olhos. Então, aos que me escutam, é hora de pensarmos em opções viáveis para a nossa fauna, aliando isso com os conhecimentos de história natural. Fico por aqui. Abraço de Tamanduá para vocês. Legal demais, né? E aí, o Flávio, ele chega, ele quebra, né? Ele tem as unhas das patas da frente bem grandes, assim. E ele quebra o formigueiro e aí vai se alimentando. Ele tem 3 grandes unhas, né? Por isso que chama o nome científico Myrmecófaga, que é comedor de formiga, né? Tridátila, ou seja, 3 dedos, né? Na verdade, ele tem 5 como nós, né? 5 em membro anterior e 5 em posterior, mas 3 grandes que auxilia ele a capturar, quebrar, né, os cupinzeiros e formigueiros e capturar esses alimentos. Ô Flávia, falando um pouquinho agora da parte social, como que funciona a relação social dos animais? Eles defendem território, têm sobreposição, encontram na época da reprodução? Como que funciona mais ou menos a estrutura social? Então, Miriam, são animais de hábito solitário, até que se saiba, são territorialistas. Esse confronto, né, entre espécimes ocorre em época reprodutiva. Normalmente tem uma briga entre machos, né, que já foi bastante relatada, mas eles têm sobreposição de área e usam essas áreas tranquilamente, sabe? A gente tem visto a sobreposição de área com frequência. Inclusive uma maior incidência de fêmea, né, é uma das coisas que precisam ser mais estudadas, mas são animais de hábito solitário que se encontram realmente na época reprodutiva. Eles usam a vocalização como forma de comunicação também, Flávia, porque eles não enxergam bem e o olfato é um dos principais sentidos, né, para a espécie. Além disso, eles têm a parte de comunicação vocal? Então, eles vocalizam sim, também se conhece pouco sobre essa vocalização, comunicação. A mãe e filhote é muito visível, audível, né? A gente consegue ouvir realmente. E as vocalizações mais escutadas, eu queria até ver qual que foi do que bicho é esse, estou louca para escutar, porque normalmente é vocalização de filhote ou é vocalização de briga. Né? Ele faz um sopro quando ele está realmente muito nervoso com algo, assim, muito estressado, né? Mas o principal meio de comunicação é por cheiro, né? Com certeza. É odor, né? Os animais têm também a hipótese de que ele tem uma glândula de cheiro no peito. Isso a gente vê muito com o tamanduá mirim, tamanduá bandeira menos, mas ali perto da glândula salivar, onde ele faz as marcações nas árvores. Então é bem interessante que ele sobe, fica em pé nas árvores e marcam para ver quem com maior altura, para ver realmente qual o animal mais alto que tem ali naquela área, né? Então uma forma realmente de marcar essas árvores é com a unha e com o peito. E Flávia, você mencionou aí a relação de mãe com filhotinho, a parte de comunicação, e uma característica também bem marcante dos tamanduás é o filhotinho nas costas da mãe, né? Como funciona essa parte de reprodução? É normalmente um filhote, né? Eu imagino, porque a gente sempre vê um filhotinho nas costas, mas qual é o tempo que esse filhote fica com a mãe, o tempo de gestação? É bonitinho demais. É demais. Né? Acho que essa é a característica mais interessante dos bichos, assim. Normalmente uma gestação de 190 dias, né? E pelos poucos estudos que tem, ela carrega esse filhote em torno de 4 meses. Né, tem um cuidado parental bem longo aí. E cuida desse filhote, depois vai desgarrando, né? Às vezes ela coloca o filhote num local e vai forragear e volta. E por um tempo esse filhote também fica perto da mãe, forrageando. A gente vê sempre isso na nossa base no Pantanal.
mãe e filhote forrageando perto, assim, depois de uns 4, 5 meses. Normalmente é uma cria mesmo, né, por gestação, mas tem relatos em zoológico de animal que pariu gêmeos. Olha Isso é bem só. interessante. Eu nunca vi na natureza, eu já vi uma fêmea com 2 filhotes, mas eles tinham tamanho diferente. Então, a gente ficou com isso na cabeça. Será que ele adotou, né, de uma outra mãe que, sei lá, veio a óbito? Ou se é um filhote mais antigo com o mais novo, né, que está enciumado do irmão, né? Ficou mais apegado. Então, são coisas da natureza que a gente não sabe responder, né? Isso que me fascina. Ô, Flávia, como que ele mama? Agora que eu fiquei Então, a fêmea tem 2 mamas e ele mama com ela deitada ou caminhando também. Ele Olha desce só. um pouquinho, ele fica grudadinho na crina dela e mama. Normalmente, é a coisa mais bonitinha, gente. Que legal. Ele consegue grudar nela de várias formas, de cabeça para baixo. O filhote é ninja. Segura firme, né? Segura na mãe. Falando, né, um animal tão tranquilo, que a gente vê na natureza, assim, tão bonito, e ainda mais quando tá com um filhotinho, e ainda tem uma imagem muitas vezes errada sobre a espécie, né, Flávia? Eu lembro muito quando eu era um pouco mais nova em Minas, quando eu comecei a fazer entrevistas, na época que eu estudava, que eu ainda estava na graduação, e eu escutava algumas lendas, assim, não, o tamanduá é um bicho perigoso, ele te abraça, coloca a língua no seu nariz e chupa seu sangue, umas coisas assim de terror. E eu fiquei, gente, qual é a origem disso? Por que existem essas lendas, né? Isso já foi estudado, Flávia? Então, tem um trabalho muito bonito, uma tese da doutora Mariana Catapani, que estudou essa interação homem-animal, né, espécie tamanduá-bandeira, e realmente tem muitas lendas. Você trouxe aí labareda, animal que dá azar, né? Eles falam lá mau agouro, e acabam realmente atacando esse animal de propósito. Eu já peguei numa comunidade um filhote que foi apedrejado pela molecada, porque falam que dá azar, né? Então, assim, realmente são lendas que causam um impacto grande para a conservação e que não fazem sentido, né? A verdadeira fake news, né? O animal tranquilo, de hábito solitário, totalmente passivo. Claro que não pode chegar perto do animal, animal selvagem, né? Mas, assim, um animal muito tranquilo. Ele é presa de muitas espécies, né? Dos grandes felinos e predador de inseto, é um insetívoro, né? Então, assim, realmente, vale a pena ler esse trabalho, né, da Mariana, porque quebra aí várias lendas, né? Mostra realmente como tudo não faz sentido, né? E a questão do abraço, Flávia, se você chegar muito perto, né, que tem qualquer ameaça, ele vai se defender, ele levanta para se defender. Ele levanta para se defender, nem é tão comum assim, né? O tamanduá mirim fica mais nessa posição ereta para ele aumentar de tamanho, para ele assustar o predador. Ou seja, ele tá tão com medo quanto qualquer predador, né? Sim, e o tamanduá-bandeira já não é tão comum esse comportamento, né? Sim, ele fica em pé também, mas não é tão comum e ele realmente não ataca, ele foge. A não ser que você tenha contato com ele, vai puxar uma cauda, vai, né, encostar no animal, aí realmente ele vai te atacar. Ô Flávia, e como que estuda o tamanduá? Vocês já têm 15 anos de projeto, né, no Instituto Tamanduá, e então já tem bastante informação e bastante experiência em estudar os bichos. E acho que até outra coisa interessante da gente trazer também para o ouvinte é que é um animal que a gente vê ele mais nessas áreas abertas, mas ele também ocorre em áreas florestais, né, Flávia? Isso. Então a minha pergunta é mais de uma, na verdade, é como que se estuda e qual é essa questão desses diferentes ambientes e hábitats do bicho. Então, Miriam, um estudo desse animal, ele pode ser, claro, feito com observação direta, indireta. Depende da pergunta, né? Desculpa. Isso, depende da pergunta do estudo, mas assim, nós no Instituto a gente captura os animais para coletar amostra biológica para análise de saúde e genética, né? Esse é o nosso foco de estudo, mapear geneticamente essas espécies e estudar realmente a medicina da conservação como um todo, né? Então, desde a parte de doenças até de metais pesados, enfim. E para anestesiar esse animal, a gente precisa realmente fazer uma contenção química, né, com anestésico. Esses protocolos foram desenvolvidos por nós do Instituto, né? Claro, na base de acertos e erros. Quando eu fazia aí 2006, começo dos meus estudos, eu ia sozinha pro Pantanal, eu e o mateiro capturando. Inclusive, sofri um acidente, Miriam, nessas capturas,
onde antes a gente chegava realmente muito mais perto do animal, né? Ou passava um laço, ou puxava, realmente segurava e fazia anestesia com zarabatana, ou mesmo na mão. E agora a gente usa realmente a arma anestésica, que a gente aplica anestesia à distância. Com um tiro, né, de anestesia, a gente consegue sedar o animal perfeitamente. Tá, isso é uma coisa só que eu até queria pontuar aqui, para as pessoas, quando se trabalha com manejo, gente, de fauna, acidentes podem acontecer, mas o que é legal é isso, você tá sempre adaptando e atualizando e vendo qual é a melhor forma de fazer. Então, aconteceu, mas já se criou outros métodos e vida que segue estudando, porque é importante fazer e existem riscos envolvidos. Sim, exatamente. E tem a parte temporal também, né, Miriam? Porque hoje existem armas desse calibre, né? Uhum. Antes não existia. Enfim, criar protocolos de contenção de espécie, principalmente grandes mamíferos, não é fácil, né? Bom, e você perguntou da questão de áreas abertas, né? Isso. Da questão de habitat. Então, muita gente fala e tem muitos artigos que esses animais ocorrem mais no cerrado. E isso não é verdade. A gente tem visto que existe uma população muito grande na Amazônia, né? Então, eles ocorrem tanto em áreas abertas quanto florestadas. Então, são animais que usam diferentes habitats. Eu acho que isso é muito relacionado porque você vê mais, né? Em área aberta. Exato. Você tem um alcance de visão muito maior. Exatamente. Eu perguntei essa questão de como se faz pesquisa e recentemente um artigo da Patrícia Médici mostrou a presença de agrotóxico, de pesticidas e pesticidas nas antas, nos exames das antas. Vocês chegaram já a notar isso nos tamanduás? Porque, como você mencionou inicialmente, ele tem uma certa plasticidade, então provavelmente ele vai andar em áreas também em contato com áreas agrícolas e urbanas, né? Isso vocês chegaram a estudar isso já? Então, sim, mas o que a gente mais tem visto agora, Miriam, é mercúrio, tá? É mesmo? Nós trabalhamos no Sesc Pantanal por muitos anos, né? E o Sesc era uma área de garimpo, então o mercúrio, para quem não sabe, ele é residual, né? Ele fica realmente no ambiente por muito tempo, ele era usado realmente para extração, purificação do ouro, né? Uhum. E também ele fica nos organismos. Então, a gente tem visto uma quantidade significativa de mercúrio nos tamanduás bandeiras do Sesc Pantanal. E também, para quem não sabe, o mercúrio ele pode causar problema reprodutivo. Então, a gente está falando aí de uma espécie que é ameaçada de extinção, que tem um cuidado parental muito longo, uma gestação por ano, e que se causar problema reprodutivo, a gente vai ter realmente um grande problema para a conservação, né? Vai ser muito difícil reverter esse cenário quando se fala algo que é acumulativo e que acomete uma das principais ferramentas, né, para se conservar, que é reproduzir, né, a reprodução. E vou falar de política aqui, se você me permitir, mas recentemente o governador de Roraima, Antônio Denário, se eu não me engano, acho que é Antônio Denário, ele liberou, né, sancionou uma lei estadual que libera de novo o uso do garimpo, pelo uso do mercúrio nos garimpos, né? Mas, gente, essa altura... Isso, essa altura nós tendo de novo essa prática de liberar o mercúrio para o garimpo, que é um absurdo, né? Absurdo. Então, nós estamos aí num momento de retrocesso mesmo ambiental e retrocesso em todas as conquistas que nós tivemos, né? Uma delas foi realmente acabar com o mercúrio, enfim, agora está retornando. Sim. Tá. O retrocesso tá geral, né? Então, a gente desanima, mas vamos segurar aí firme, porque os bichos estão no meio disso tudo, então. Sim. E, Flávia, em termos de relação com a população, de educação ambiental, vocês têm alguma iniciativa nesse sentido, que vocês acham importante para a conservação do tamanduá? Então, nós temos sim. A gente trabalha hoje com o Tamanduá Day, que nós criamos o Dia do Tamanduá. É muito legal, eu já vi. Um Dia Internacional do Tamanduá. E é interessante porque esse dia, né, por mais que a gente não pense que seja, né, expressivo, é um dia em que os zoológicos em geral do mundo todo também param para comemorar, né, essa data e fazer um trabalho de educação ambiental para os visitantes. Então, realmente é uma data muito especial e que a gente vem trabalhando aí nos últimos... Nós estamos na sétima edição, isso, vai ser a 8ª agora. Fora isso, Miriam, a gente trabalha com os zoológicos parceiros, né?
fazendo um trabalho mesmo. Nós temos aí as cartilhas de educação ambiental que são distribuídas na escola e nos zoológicos. E o trabalho com as comunidades do entorno das áreas que a gente tem os projetos, as bases de campo, né? Mas é um trabalho mais de sensibilização do que educação, né? Mas que a gente não deixa realmente de fazer. E qual que é o cenário que você vê hoje para o Tamanduá-Bandeira, Flávia, no futuro de médio e longo prazo? Assim? Olha, Miriam, vou ser sincera que eu estou bastante preocupada. Eu acho que a mudança de todo o ecossistema, ela está ocorrendo de forma muito rápida, né? E eu acho que agora a gente precisa partir para algo mais agressivo em termos de conservação. Eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa questão de burocratizar demais a conservação e agir um pouco mais rápido, né? Porque esse cenário mudou muito rápido também, foram nos últimos 40 anos. Então a gente tinha vários protocolos para reintrodução, vários protocolos para manejo sanitário, vários protocolos para reflorestamento. Eu acho que hoje a gente tem que ser um pouco menos burocrático. E olha que eu sou uma das pessoas que colocou a burocracia em termos de reintrodução, de translocação. Sempre fui muito da burocracia, de fazer várias análises, vários exames. Hoje eu já estou achando que a gente precisa ser realmente mais, como que eu falo, mais realmente sangue nos olhos, assim. Nós estamos, por exemplo, um dos trabalhos que a gente está fazendo agora com os tamanduás-bandeira, pegando os filhotes que foram acometidos, que as mães foram acometidas pelo fogo e atropelamento também do Mato Grosso do Sul, né, por consequência do fogo, e a gente agora está reintroduzindo. Eu nunca fui uma admiradora ferrenha da reintrodução, sempre fui cheia de ressalvas, e a gente está fazendo análise rápida, genética, saúde, colocando um rádio e trabalhando para reintroduzir esses animais que são daquela área, né? Então, assim, eu acho que isso a gente precisa agora pensar em protocolos mais rápidos para trabalhar com essa perda de habitat e também perda de fauna, né? No mangue, por exemplo, Miriam, lá no Delta do Parnaíba, a gente faz também todas as análises genéticas dos mangues, tudo, mas a gente já está pegando já os rizobas, né, que a gente chama das canetas do mangue, fazendo plantio direto. Então, coleta e planta, sabe? Porque a gente não tem mais tempo. Eu estou muito preocupada com time mesmo. Eu ia até mencionar isso, porque com a sua fala dá para entender que é uma questão de emergência mesmo na conservação. A quebra dessas questões burocráticas e realmente se pensar em ações um pouco mais invasivas, pode assim dizer, não sei muito bem, é relacionada à emergência que a gente está vivendo, né, Flávia? Sim, porque se a gente continuar com os protocolos todos, eu acho que não é não ter protocolo, né? Reintroduzir, soltar, fazer a soltura como todo mundo faz, né, de qualquer jeito, não é isso, longe disso. Mas eu acho que a gente tem que desburocratizar. Está muito burocrático e realmente o que está vindo é avassalador, né? É uma mudança rápida e que a gente precisa se adaptar a essa mudança também. E Miriam, eu vou falar que eu não sei como, realmente, eu estou trazendo aqui algo para provocar, algo que todo dia eu penso, mas que eu não tenho resposta, né? Eu acho que a gente precisa se unir para pensar em planos emergencial de reestruturação, né, de fauna e flora. E pensar também em como conter o avanço, né, Flávia? Porque às vezes eu fico pensando também, a gente não tem área para colocar os bichos, áreas seguras. Exato. Né? Assim, não dá mais, não é só falar em parar a perda de hábitat, a gente já está no ponto de ter que regenerar os hábitats e tentar criar hábitats seguros para essas espécies. A forma de conter o avanço eu só vejo uma, que é nas urnas, né? A gente realmente tem que pensar em política, não dá para dissociar a política do meio ambiente. Eu tenho escutado muitos colegas falando, detesto política, né? Voto nulo porque eu não faço parte de tudo isso. Então, assim, chega, né? Eu acho que é o momento da gente pensar o que a gente quer para o meio ambiente, é o momento da gente ser mais assertivo nas eleições, né? Uhum. É o momento de estar participando mais dessas questões políticas, discutindo mais, porque não tem mais tempo para ficar conversando só sobre espécie, né? A gente vê aí biólogo, veterinário, a gente só fica conversando do bicho, o bicho é isso, o bicho é aquilo. Não, a gente tem que conversar de política, né? Das ações que a gente tem que tomar, quem que a gente vai apoiar,
né? E isso eu vejo pouca discussão, sabe? Isso realmente me desespera. Porque é isso, né? Todas as nossas escolhas são políticas e se a gente não escolhe e não participa, a gente está sendo conivente com as escolhas ruins. Então, a gente tem que ter posicionamento nesse sentido. Não dá para ficar deixando realmente... Meio ambiente é 100% ligado à política. Saúde também, educação também, né? Alimentação, gente, tá tudo muito ligado. Tá tudo ligado. É uma loucura isso, a gente tem que se envolver. E eu trago isso, Miriam, para quem está escutando, quem está aí na graduação, né, se formando agora, vocês vão fazer a diferença, gente. Então, assim, estude política, entenda de política, né, vá atrás disso. A nossa geração sabe pouco, tem cometido muitos erros. Por favor, não errem, né? Não dá tempo mais. Não dá tempo mais, sejam mais assertivos, né? Perfeito, Flávia. Eu só tenho a agradecer, porque conversar com você é sempre uma inspiração para mim, assim. Ver todo o seu esforço de conservação, ver todo o seu posicionamento político e em defesa de fauna e de biodiversidade. Então, realmente, eu só tenho a agradecer mais uma vez você ter aceitado conversar com a gente aqui. Hoje é domingo, gente, de manhã, a Flávia tá gravando aqui comigo. Então, realmente é um privilégio poder contar com o seu apoio ao nosso projeto e trazendo toda a sua experiência e conhecimento. Eu que agradeço, você sabe que eu sou fã de vocês, né? Fazer isso que vocês fazem realmente é levar informação, né? É isso que está faltando, levar a ciência para a sociedade, né? Traduzir o que a gente faz também para a sociedade, trazer retorno da sociedade para nós, isso é muito importante. E obrigada mesmo, eu fico feliz e agradeço, Miriam, e trago aqui de novo a questão da preocupação de tudo que a gente está passando. Convido todos a montarem uma rede política para discussão e vamos seguindo, né? Vamos. E esse foi o Que Bicho é Esse? Sob o Tamanduá Bandeira, esse bicho tão legal. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um privilégio, um prazer enorme conversar com a Flávia. Então, aproveitem. E vamos pro bicho do próximo episódio? Toca aí, senhora! Lembrando que se você souber ou desconfiar o bicho que nós tocamos o som agora, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace e no Twitter também @desabrace. E se você gosta do nosso projeto e quer apoiá-lo para que a gente continue trazendo episódios semanais para vocês, vocês podem doar a partir de R$1 no Padrim em www.padrim.com.br/desabrace ou no Catarse em www.catarse.me/desabrace. Em caso de doação pontual, ela pode ser feita também pelo PicPay em @desabrace. É isso, fique em casa, a situação está muito, muito, muito grave. Cuide de você, cuide dos seus, cuide do próximo. E até o próximo Que Bicho é Esse? Até! Mais um produto com a edição Senhor A.